boa noite a todos que estão assistindo essa live. Meu nome é Davi Martins, sou professor da Prefeitura de Petrópolis há 15 anos, sou evangélico e sou de esquerda, né? Então eu assumo meus ideais políticos, eles estão totalmente voltados para a esquerda. E agora eu vou estar convidando o pastor Marcos Gonçalves para estar conosco, para fazermos esse bate-papo. Esperando ele chegar. Dar boa noite para minha tia Leide, boa noite, Aura, minha esposa, o pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Espero que seja proveitoso esse bate-papo, que a gente possa quebrar alguns tabus aí, alguns preconceitos. Esperando aqui o Marcão chegar, pastor Marcos. Então, é um momento muito importante para nós discutirmos o papel da fé, da religião, dentro do contexto político atual, e também o papel dos evangélicos, e discutir o que é verdadeiramente o evangelho. Será que o evangelho é isso mesmo que se tem pregado por esses líderes que têm um grande alcance da mídia? Então, o nosso objetivo é confrontar justamente isso e mostrar que muitas vezes o que nos deixa angustiado, nós evangélicos de esquerda, é que nada disso que é pregado, nada disso que é falado nas grandes mídias por esses grandes líderes, ditos pastores, profetas, apóstolos, nada disso está no Evangelho de Jesus Cristo, que a proposta é totalmente diferente, é uma proposta de amor, de esperança. Então isso é extremamente angustiante para nós e nos entristece muito. E hoje em dia vivemos um momento em que a intolerância é tão grande que às vezes também somos rotulados, devido a essas pessoas. Então agora, aqui esperando o pastor Marcos entrar também, que vai estar se apresentando mais uma vez para quem... Ô, Mar, tudo bom, pastor? E aí, Davi? Estamos nós aqui outra vez para levar aquele papo adiante, Então, já me apresentei aqui rapidamente, como evangélico, pentecostal, amo o povo pentecostal, professor, biólogo, e agora passar a palavra para o pastor Marcos Gonçalves, para ele se apresentar também. Então, cara, essa posição que você colocou tua câmera aí tá me prejudicando aqui. Eu tô tentando me arrumar aqui, peraí. Uhum. Acho que tá cortado aí, né? Mas tem jeito. Eu estou te vendo bem, Vocês estão vendo, Vamos ver se o pessoal está vendo a gente bem, Então, Davi, boa noite aí a todos e todas que nos acompanham. Me chamo Marcos, Sou pastor batista, psicólogo, e trabalhei algum tempo na defesa de direitos de criança e adolescente como conselheiro tutelar aqui na cidade de Petrópolis, de 2009, eu acho, até o janeiro de 2016.
minha militância na defesa de direitos começou na igreja, foi aonde eu, né, quando eu retorno à igreja, depois de muitos anos fora, durante boa parte da minha adolescência e a minha boa parte da juventude também. Então, quando eu retorno à igreja em 2001, acho que com 29 anos, eu comecei aí, conheci lá um grupo na igreja que trabalhava com crianças e adolescentes e comecei a ajudar ali, né? Foi aonde eu fui acolhido, assim, por os caras que me acolheram e me amaram. Pude experimentar o amor de Deus ali através da vida daquele grupo de ação social da Primeira Igreja Batista de Petrópolis. Sou grato a Deus pela vida do Hélito, um amigo querido que conheci na adolescência, perdemos o contato e depois a gente se reencontrou. Ele trabalhando com crianças e adolescentes, né? Começou dentro da igreja, um cara que ama pessoas, principalmente crianças e adolescentes em situação de muita vulnerabilidade, né? Um garoto de classe média, que nas festividades de Natal e Ano Novo ele saía da casa dele, ia dormir na rua com as crianças, numa época em que era hábito, né, as pessoas agredirem criança e adolescente na cidade de Petrópolis, isso aí lá nos anos 90. E o Hélito ia para a rua para dormir com essas crianças e defendê-las. E ali eu aprendi, né, esse amor pelos mais pobres, mais necessitados, aqueles que têm menos condições em todos os sentidos do que eu e do que muitos dos meus amigos que trabalhavam com esse público. E foi o começo da minha caminhada aí, do meu retorno à igreja e de aprender, olhando na vida desses amigos, o que Jesus de Nazaré fazia. E isso foi me impactando muito. Depois eu senti um chamado de Deus para o ministério pastoral, aí fui para o seminário, estudei teologia, depois formei teologia, fiz a faculdade de psicologia, trabalhei um período nesse governo municipal, na Secretaria de Assistência Social, era coordenador geral dos CRAs, fiquei lá 1 ano e meio, quase 2 anos, aí depois eu saí para poder me dedicar aí ao trabalho com saúde mental mesmo. Tinha muito tempo que eu tinha vontade de me dedicar ao trabalho com saúde mental, então fui trabalhar numa instituição de saúde mental, onde eu estou hoje, e dividindo o meu tempo com a igreja lá no Vale do Carangola, onde é a comunidade, uma das comunidades aí mais carentes que a gente tem no nosso município, e a igreja que eu pastoreio é lá, né? Deus me deu a oportunidade de estar lá com essa gente querida que também carece do amor de Deus e de viver com dignidade e a partir do amor de Deus revelado em Jesus, poder viver uma vida digna e fazer boas escolhas para si e para os outros, amando aqueles que precisam. Acho que é isso aí, Davi. E aí? Eu conheci o Wellington, né? A casa, ele tem uma casa, né? Que ele recebe essas crianças, né? Hoje, na verdade, o projeto saiu daí. O projeto ficou muitos anos dentro da igreja e já aí, ó, eu não sei nem te precisar quanto tempo não, mas mais ou menos uns 6 a 8 anos, a igreja alugou uma casa no Valparaíso que chama Projeto C3, Criança Carente, Carinho, alguma coisa assim que eu acho que é o significado. E aí o Projeto C3 está lá há 8 anos no Valparaíso, atendendo em média aí 80 a 100 crianças por mês, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, no contraturno da escola, oferecendo reforço escolar, esporte, musicalização. Trabalho muito legal que o Hélito tem feito ali junto com a equipe dele. Hoje o projeto está independente, não está mais totalmente ligado à igreja, assim, já está muito... já ganhou vida própria. O Hélito conseguiu, através de uma campanha, levantar recursos e comprou a casa onde era o projeto.
Eles conseguiram comprar uma casa ali no Valparaíso. Imagina isso, né? É só Deus mesmo para fazer essas coisas. Conseguiram comprar uma casa ali, a casa onde o projeto funciona, eles adquiriram agora imóvel próprio. Não pagam mais aluguel. Aí as crianças passam o dia lá. Na pandemia, não está tendo as atividades com as crianças, eles estão trabalhando e cuidando das famílias, levantando recursos, alimentos, roupas, né? Tem atendido as famílias de uma outra forma. É bacana, né? Então, você falando nisso, né? Eu já vou começar a adiantar um pouco. Isso me lembrou aqui, né? Lucas, capítulo 10, versículo 25, quando Jesus fala do bom samaritano, né? Quando chegaram para ele, o intérprete da lei chegou para Jesus e perguntou para Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus perguntou para ele, corretamente, e perguntou, mas quem é o meu próximo? E aí ele conta a história do bom samaritano, né? Daquele homem que foi assaltado, foi derrubado, foi lançado numa cova semi-morto e passou primeiramente, né? Passou primeiramente um sacerdote, olhou e deixou ele de lado. Depois passou um levita, deixou ele de lado, né? Aí o samaritano, que era aquele que ninguém esperava, foi lá, pegou esse homem, levou ele para um lugar com uma hospedaria, curou, deu comida, deu bebida, ainda pagou a hospedagem dele, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Que nos mostra um pouquinho, né, já adentrando nisso, do amor de Deus pelas pessoas, né? E do papel que ele espera que nós façamos do bom samaritano, né? Então, eu acho que entra nesse contexto aí, né, do Wellington, né? Espera que a gente não seja apenas um religioso como sacerdote, ou um religioso como levita, mas que a gente leve esse amor ao próximo, né? Então, acho isso bem bacana, já começando um pouco a mostrar, né, esse caráter do evangelho que tem se esquecido e não tem sido divulgado, né? E aí a gente pode falar, né, cara, assim, dessa questão da religiosidade, né? Jesus, ele não queria fundar uma nova religião, né? Jesus era um judeu, né? E foram os seus discípulos que deram continuidade à sua obra. Ele, na verdade, quando se depara com essa situação em que os religiosos eles estavam muito preocupados em manter a sua estrutura de poder, né? E por causa do pedido deles, que Jesus foi morto pelo Estado romano, né? Mas foram os religiosos quem pediram a morte de Jesus, porque Jesus ele ia denunciando essa coisa dessa estrutura do templo, né? Do acúmulo de riqueza, né? Jesus então ele vai confrontando e vai dizendo que feliz é o pobre, bem-aventurado é o pobre, né? Não são os ricos que são felizes, são bem-aventurados, mas é o pobre que é bem-aventurado, porque é alguém que se percebe como carente e com essa abertura, né, para o outro, né, para as pessoas que estão à sua volta. A gente vê muito mais solidariedade, né, nas comunidades do que muitas vezes nos grandes bairros, nos bairros com a população mais abastada, né, vamos dizer assim. A gente sabe que tem pessoas, né, como o próprio Hérito, que era um menino de classe média e tal, vivia confortavelmente, graças a Deus, mas ele, de alguma forma, se impactava com isso. Mas a gente vê nas comunidades, as pessoas, aquilo que elas têm, elas dividem, repartem uns com os outros, né? Não tem essa coisa de ficar pensando só em si e acumulando para si, né? Tem essa abertura para o outro. E Jesus ele vem denunciar, por exemplo, né, essa coisa da hierarquia, né? Vem subverter essa coisa da hierarquização. Ele vem dizer que
o importante é servir, né? O maior é aquele que se considera menor. E o menor, né, ele deve servir, o maior deve servir a todos os outros, né? O maior é aquele que serve, aquele que se coloca a serviço do outro. Então ele vai subvertendo essa lógica religiosa das estruturas de poder, né, onde as pessoas tentam controlar a vida dos outros através da religião, porque a religião ela permite isso, né, que você consiga dominar e controlar a vida das pessoas e tenta controlar de todas as formas, dizendo com quem que elas têm que se casar, como que tem que se vestir, né, os lugares que pode frequentar, colocando aí nessa coisa de que a mulher é menos importante do que o homem em muitos contextos, né? O homem é o cabeça, e justificam isso porque a mulher pecou, né? Atribui lá o pecado de Eva, essa coisa de que o homem é o cabeça, é o mais importante dentro da estrutura familiar, né? Então, Jesus ele vem desconstruindo todas essas coisas. Jesus, por exemplo, aqui no texto que você leu, o texto seguinte fala de Marta e Maria, né? Maria Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Jesus um dia vai à casa de Lázaro, à casa delas, e Maria se assenta aos pés de Jesus para poder ouvir o ensinamento de Jesus. Jesus era um rabi, era um mestre, como muitos mestres que existiam em Israel. Só que nenhum dos mestres que havia em Israel ensinava para as mulheres, porque as mulheres não tinham direito de aprender nada, né? Mas Jesus ele inclui Maria aqui, né? Dentro para as pessoas da sua época, quando eles se deparavam com essa história, isso era subversivo, era escandaloso, porque Maria agora é considerada uma discípula, é uma mulher que está ali agora servindo Jesus, né? Maria Madalena foi a primeira a encontrar Jesus ressurreto, né? Ir lá no túmulo e descobrir que Jesus havia ressuscitado. Jesus fala com ela, aparece primeiro para ela. Isso é um escândalo, porque naquela cultura a mulher não tinha vez. E a gente vê hoje o quanto que as mulheres têm vivido aí tão longe, né, disso que é o Evangelho de Jesus, né? Muitas igrejas as pessoas ainda tentam segregar as mulheres, ficam discutindo se mulher pode ser pastora ou não, se mulher pode exercer cargo de liderança dentro da igreja, né? E ficam se baseando nessas coisas, cara. Então Jesus ele é muito maneiro. Então a gente vai já começar, o pessoal já está perguntando sobre a questão do Estado e da fé, mas antes eu vou só pegar um pouquinho do que o Marcão falou. Aqui, Lucas, capítulo 6, versículo 24, Jesus fala assim: mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome, né? Então, ele já faz esse alerta aos ricos. Então, então aí já mostra, né? Ele já mostra para que ele veio, né? Então, só abrir um parênteses, porque as pessoas, às vezes, não entendem quando a gente fala sobre a questão da religiosidade. Poxa, mas você é evangélico e você não é religioso. O que é isso? Como é isso? Então, só explicando que o religioso, ele acredita que a salvação, né, a salvação, ou a paz que ele busca, ou o milagre que ele quer, a vitória, o que quer que seja, ele vai conseguir através de dogmas religiosos, de atitudes. Então, ele pega esses dogmas, essas atitudes e coloca sobre si, como se ele pudesse cumprir todas as regras para ser uma pessoa santa e for salvo. Mas não é isso que Jesus nos fala, não é isso que a Bíblia nos fala. Então, a Bíblia nos fala que nós somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido, que Jesus ele morreu por todos. Ele morreu por amor, por todos, né? E ninguém merecia, não é por
por mérito, mas é por amor, né? Então, a Bíblia ela desconstrói esse parâmetro do religioso, que por meios próprios ele vai conseguir alcançar, né, o que ele entende, o que ele busca na religião, né? E eu acho isso muito importante. O religioso ele faz isso, ele pega dogmas, regras, atitudes. E Jesus não fala disso. Jesus ele fala justamente do amor, né? Do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor do Espírito Santo por nós, que nos movimenta a pregar o amor e fazer o amor. Então, é contrário à religiosidade. Tá? Então, só entrando um pouco nesse parâmetro. Então, evangelho não necessariamente está relacionado a dogmas religiosos, mas ao amor de Jesus por nós. E por amor, né? E por amor é que nós pregamos o evangelho, levamos paz, levamos esperança, por amor que nós buscamos fazer aquilo que entendemos que é correto, né? E não é para eu me julgar melhor do que o outro, não é para eu julgar que eu sou santo, merecedor, e o outro não presta, né? Então, isso, o religioso ele faz isso. Jesus coloca muito bem isso, né? Na oração do fariseu, né, Marcão? Então, religiosidade é isso. O cara acreditar que por ele ser religioso, pertencer a uma igreja, ser um líder dentro da igreja, por ele andar vestido assim, andar com a Bíblia debaixo do braço, ele vai ter um merecimento. Jesus não prega isso. Não é verdade, Marcão? Então, é isso aí, o Davi. E quando a gente fica dizendo quem vai ser salvo e quem não vai, a gente está negando a graça de Deus, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por todas as pessoas. É necessário apenas que a gente, se encontrando com esse amor, se encontrando com essa graça de Deus, né, se encontrando com essa vida, né, de Jesus, nós possamos abrir o nosso coração, reconhecer a validade do sacrifício e da morte dele. E aí, né, nós recebemos a porção divina em nós, né, através do Espírito Santo, né, habita no nosso coração, e é o Espírito quem nos conduz aí para que nós possamos dar os frutos no Espírito. Então, as obras que nós realizamos, as coisas que nós fazemos enquanto igreja, enquanto pessoas individualmente, essas obras elas testemunham da presença de Deus na nossa vida e que nós somos, de fato, seguidores e seguidoras de Jesus. Né? Pessoas que olham para Jesus, veem nele o exemplo e colocam em prática aquilo que ele fez. A primeira carta de João, eu acho, no capítulo 2, verso 5, diz que aquele que diz que é cristão, que diz que é seguidor de Jesus, deve andar como ele andou. A carta aos Efésios diz que Deus preparou obras de antemão para que nós pudéssemos andar nelas e realizá-las também. Então, tem lá aquela discussão lá de Tiago, de Paulo, que as pessoas tentam fazer, né? E Paulo diz que a salvação é pela graça, Tiago diz que é pelas obras, né? Mas não é nada disso. Tiago está dizendo que as obras da fé, as obras revelam a fé que a gente tem, né? Então, a gente precisa voltar ao Evangelho, ler o Evangelho e praticar o Evangelho. O que dificulta muito hoje é que as pessoas não têm interesse em ler o Evangelho, não têm interesse em se aprofundar no conhecimento bíblico, no conhecimento da Escritura. Né? Hoje elas vivem repetindo aquilo que os seus grandes mestres dizem. Né? Então, qual é a lógica hoje? A lógica hoje é que, antigamente, né, a centralidade do culto era a pregação da palavra. Né? A centralidade do púlpito, do culto, era o momento em que a Bíblia era aberta e era ela ensinada, era explicada.
Hoje, esse espaço ele está cada vez sendo mais reduzido e está sendo valorizada a questão de músicas, né, do que chamam de louvores, de louvorzão, que são, que falam, não são músicas de adoração a Deus, são músicas totalmente antropocêntricas, né, que coloca o homem em primeiro lugar, coloca Deus, Jesus Cristo como um ídolo, né, que o gênio da lâmpada que você vai esfregar, vai fazer os seus pedidos e ele vai atender os seus pedidos. Um Deus que está lá distante, transcendente, totalmente transcendente e que não é encarnado, né? Mas Deus ele se revela às pessoas através das nossas vidas. Nós somos a encarnação de Deus no meio das pessoas, né? João disse: se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Eu tenho aqui João, capítulo 13, né, versículo 34. Jesus, antes de ser entregue, né, e ser crucificado, ele dá um novo mandamento. Ele fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é isso que a gente está falando. Se você reconhece um cristão pelo amor que ele tem uns aos outros, é um cristão, senão ele é um religioso. Né? Então isso é muito bonito, né? Então, Jesus ele também fala sobre o amor ao próximo, né? Eu tenho aqui meus... Né? Ele fala assim, como você amar quem te ama é fácil, mas você tem que amar quem não te ama, né? Como amar o seu oponente. Isso é loucura. Isso é loucura. Você amar alguém que te odeia, isso é loucura. E Jesus ele nos convoca a amar, né? Então, a galera está convocando um pouco disso, né? Então, vamos entrar um pouco nessa questão do Estado, da política. Então, deixa eu só, antes da gente avançar, só falar sobre isso que você falou agora por último, né? Que a Bíblia nos convoca, né? Convoca a amarmos os nossos inimigos. Porque o amor, cara, o amor não é um sentimento. O amor não é uma sensação, um arrepio, né? O amor é uma atitude. Então a gente muitas vezes, né, fica nessa, porra, mas como é que eu vou amar o meu inimigo? É porque você não precisa, né? Porque a gente confunde, acha que para amar alguém a gente tem que gostar da pessoa e tem que se relacionar com ela. E o amor não tem nada a ver com isso, cara. Né? Quando a Bíblia diz que você vai amar o seu inimigo, é porque você não precisa gostar dele, querer o bem dele, né? No sentido de que você vai fazer aquilo que é certo. Né? A Bíblia nos ensina: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver nu, vai lá e veste ele, porque dessa forma você vai acumular brasas sobre a sua cabeça. Porque é isso, a pessoa vai falar assim: cara, eu fiz tanto mal para essa pessoa, e como que ela está me retribuindo com o bem? E a única forma da gente destruir o mal é não reproduzir ele. É a única forma que a gente consegue acabar com ele, é não levando ele adiante. É agindo de forma diferente. Né? Então, o amor não é você amar aquelas pessoas que você gosta. Né? Não é só isso. A gente deve amar aquelas pessoas que nós gostamos e queremos o bem dela, mas também é possível exercitar o amor sobre aqueles que nós não conhecemos, sobre aqueles que normalmente pensam diferente de nós, ou até mesmo sobre aqueles que muitas vezes nos atacam, né? Não reproduzindo aquilo que eles fazem conosco. Então agora vamos começar a falar um pouco dessa questão do Estado e a religião, da religião-Estado. A primeira pergunta que eu é: o Estado, né? O governo, ele se apropria da religião ou a religião se apropria do governo? A gente vive um momento que o grande medo, né, o grande expectativa que está confrontando justamente é essa questão dos religiosos quererem se apropriar
do Estado. E isso é o quê? Isso é assustador, né? Porque, antes de mais nada, aqui nós defendemos um Estado laico e democrático, né? Então, assim como eu, na minha escola, eu defendo uma escola pública, uma escola laica e democrática. Então, essa é a grande pergunta. Aí eu começo falando individualmente. O que nós buscamos numa religião? Né? Se nós buscamos, dentro de uma religião, alcançar aquilo que a gente não alcança, com aquilo que a sociedade nos ensina, que traz felicidade, como, por exemplo, você tem que ser um vencedor, você tem que ter uma casa, você tem que ter um automóvel, você tem que se vestir assim, se vestir assado, porque isso vai te trazer a felicidade. Então, o sistema capitalista ele é muito materialista. Ele prega isso e muita gente acredita que a felicidade está na realização desses bens de consumo. Então, o que acontece? Quando você busca uma religião com interesses materiais, e é justamente o que esses pastores e esses líderes pregam, você vai ter uma vitória, você vai conseguir somente isso, não que isso não possa vir, né? Então, você não busca a religião para se ligar a Deus, mas você busca a religião justamente, como o pastor Marcos falou, como um gênio da lâmpada que vai realizar os teus 3 desejos, né? Então, esse homem que busca esse tipo de religião, esse pastor que prega esse tipo de religião, obviamente que ele está, né, ele tem essa concepção de que ele tem que alcançar o poder, tem que fazer um Estado religioso para suprir, né, os desejos dele e dessa possível igreja que ele está construindo. Então, isso é um desvio do Evangelho, né? Porque o que o Evangelho nos traz é o quê? É paz de espírito, esperança, amor, alegria, né? Como a gente está falando, é subverter essa ordem. Então, quando você vê que essa receita de bolo para a sua felicidade, isso não está funcionando, pelo contrário, só está te trazendo frustração, mágoas, rancor, ódio, aí você fala assim, não, peraí, não é isso que eu quero. Então, é isso que muita gente busca na religião, é encontrar essa paz interior, esse amor, entrar em equilíbrio com o mundo na questão natural, né? O mundo, entrar em equilíbrio consigo mesmo, com Deus e com a criação de Deus, né? A criação natural de Deus, não com o mundo sistema, né? Então, eu acho que isso é importante, porque o Estado e a religião eles sempre se confundiram, né? Desde até os egípcios, né? Que o faraó era um sacerdote, depois, né, a própria igreja romana, né? Que Constantino se faz ali uma igreja-estado, e hoje nós temos essa situação, né, do religioso querendo tomar um Estado, como se ele fosse criar o paraíso aqui na Terra, mas Deus ele não fala do paraíso na Terra, ele fala do paraíso no céu, né? Então a igreja ela tem que estar preocupada com isso, com cura de alma, cura de paz interior, não com você criar dogmas, né? Como aconteceu em Genebra com Calvino, que eles assumiram Genebra e começaram a expulsar as pessoas que eram contrárias à reforma calvinista, começaram a queimar bruxas. Então, o Evangelho ele não fala disso, né? Então, isso é muito importante porque esses líderes, né, esses empresários da fé, que estão voltados para o mundo material, para o materialismo financeiro, enriquecer, o poder, eles trazem um Estado religioso. E não é isso que Jesus fala. Jesus não fala do religioso. Né? E é esse momento em que a política ela invade a religião e esses líderes influenciam as suas ovelhas, entre aspas, né? Ovelhas influenciam. Em troca de quê? Né? Então, isso é uma questão muito... Não pode se iludir, porque prefeitos e vereadores prometem terreno, ajudam a construir igrejas, né? Prometem muita coisa, entram nas igrejas e esses líderes já estão vendidos, já estão caindo e continuam se vendendo. Ou seja, eles já estão caídos, eles já são religiosos, afastados do amor de Deus, afastados do Espírito Santo de Deus, e eles estão não só influenciando esse povo, mas
também estão escandalizando o nome de Cristo, escandalizando o Evangelho. Então, a nossa grande angústia é falar que Jesus Cristo não tem nada a ver com esses líderes, né? Não tem nada a ver com essa religiosidade, né? Mas com essa busca interior. E você falando disso, eu me lembro de uma citação do Leonardo Boff que eu gosto muito. Boff, ele diz lá que todo menino sonha em se tornar homem, todo homem sonha em ser rei, e todo rei sonha em ser Deus, mas Deus quis ser menino. Né? Então, o sonho do ser humano, do menino, do garoto é crescer e se tornar alguém importante, né? Se tornar alguém importante, uma pessoa poderosa, mas, né, não adianta só crescer poderoso, a pessoa quer dominar tudo que ela puder dominar. E Deus, ele quis ser menino. Né? Então é um contrassenso. Jesus, por muitas vezes, por isso que eu digo que a gente precisa voltar ao Evangelho, porque por muitas vezes as pessoas dos dias de Jesus, eles tinham a esperança messiânica, a esperança do ungido de Deus, aquele que retornaria para restaurar o Estado de Israel, a monarquia em Israel, a monarquia nos moldes do grande rei Davi. Né? Então eles tinham essa expectativa, eles tinham essa ansiedade, né, de que viria alguém enviado por Deus que viria para libertá-los do poder dos seus opressores. E nos dias de Jesus era o Estado romano quem dominava. E algumas vezes as pessoas tentaram fazer com que Jesus fosse investido rei. E ele dizia que o reinado dele não era desse mundo. E ele não quis assumir essa responsabilidade. Porque Jesus via que o Estado estava completamente corrompido e o reinado que ele queria trazer era o reinado de Deus, era o governo de Deus sobre a vida das pessoas, no sentido não que Deus é um grande títere, né, um manipulador de fantoche, né, e que vai ficar ali manipulando, né, os seus bonecos e dizendo aquilo que ele vai fazer. Mas o governo de Deus não é nessa pegada de que, né, a gente é robôs. Né? Deus deu a gente o discernimento, deu livre-arbítrio, deu oportunidade de escolha. Cada um pode tomar a sua decisão, fazer da sua vida aquilo que bem quiser. Né? Mas é ser dirigido por Deus e pelo Espírito a partir da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus e da vida de Jesus, daquilo que ele fez. Então Jesus nunca quis assumir o governo de Estado nenhum, cara. Ele lutava contra isso. Então não faz sentido hoje, né, a gente querer ter um Estado evangélico, por exemplo, porque não significa que algum evangélico chegar ao poder que a realidade das pessoas vai mudar e que o amor vai reinar, que a justiça social vai imperar, que vai haver direitos para todo mundo, recursos para todo mundo, moradia digna. Não é isso, cara. Não é isso que garante. Entendeu? Pode ser que a pessoa é cristã, é comprometida com o evangelho de Jesus e ela quer se candidatar a um cargo público, tem todo o direito como qualquer cidadão. Mas não deve querer usar o Estado, né, prometendo que vai mudar e transformar a realidade, porque isso não vai acontecer, porque não se governa sozinho em lugar nenhum. Né? O legislador ele não pode prometer nada, porque quem executa é o executivo sozinho não consegue fazer as coisas, porque tem coisas que dependem do legislativo, depende de uma série de situações. Então a gente precisa perceber que a pessoa pode se candidatar, mas ela não pode querer cooptar o Estado para garantir os benefícios dela, que é o que a gente hoje está vendo, por exemplo, no município do Rio de Janeiro. Né? O escândalo, né? Está aí agora, né? Mais uma vez, uma igreja, o nome de uma igreja ligada a escândalos de lavagem de dinheiro. O que eu acho interessante, né, é porque o mundo evangélico existem muitas denominações. Né? Então,
tem os pentecostais, né, os pentecostais, igrejas tradicionais, calvinistas, né, tem as teologias do arminianismo, né? Então, aí, de repente, do nada, surgem determinados líderes políticos que nunca leram a Bíblia e conseguem reunir todas as igrejas num único ideal, né? Então, como que a questão é, como que esse homem, né, que se diz enviado de Deus, não sabe nem a Bíblia, né? Como ele consegue unir mais as igrejas do que Jesus Cristo? Então, isso é muito triste para nós. Isso é muito triste, porque as pessoas elas não estão seguindo a Jesus, mas elas estão seguindo a homens. Elas buscam em homens promessas que vão justamente suprir aquelas necessidades que elas trazem materiais, necessidades de domínio, de poder, de empoderamento, de ser líder, de ser famoso, né? Como o pastor Marcos falou, né? Você vai no YouTube, as pessoas querem fazer vídeo, vender CD. Então, isso criou um mercado gospel, né? Um mercado gospel que pessoas se enriquecem. E eu estava no carro, aí estava ouvindo um louvor lindo. Aí como eu perguntei, poxa vida, como é que essa cantora ela pode cantar algo tão lindo e ir para o YouTube falar uma besteira tão grande que não está relacionado ao amor de Deus? Se ela pensa daquele jeito, né, ela fica calada, ou então conversa com os íntimos, não sei, entendeu? Mas ela não pode associar aquilo à fala de Jesus. Então, é que Jesus fala, nós devemos refletir Jesus Cristo, né? Então, a gente tem que ter essa concepção, porque quando a gente fala, quando a gente se expressa, quando a gente vai a público, a gente é espelho de Jesus. E aí, se eu não fizer aquilo que Jesus propõe do amor ao próximo, eu estou escandalizando o evangelho, né? Então, isso é muito triste. É muito triste determinadas questões que eu já vivenciei de igrejas se reunirem para fazer qual prefeito que eles iriam apoiar. Gente, isso é se vender. Isso é estar se vendendo a sua igreja, vendendo as suas ovelhas, em troca de quê? Em troca de algo material, né? A igreja não precisa disso. A igreja ela precisa de Cristo. Se não tem dinheiro para construir um templo, se não tem terreno, faz dentro de casa, sabe? Faz no quintal de casa, faz ali na praça, faz ali num canto, entendeu? Porque a igreja ela nasceu assim. A igreja ela foi perseguida durante muito tempo, e durante muito tempo a igreja se reunia dessa forma, né? Então, isso é muito importante, que esses líderes eles começam a entender que isso está errado. Eles não estão defendendo o evangelho, né? Então, como muitas vezes eu cheguei na igreja feliz, tá? O cara, ao invés de falar do amor de Cristo para mim, ele veio falar do político tal, do ciclano, do fulano. Gente, isso está totalmente errado. Isso está totalmente errado. Isso está destruindo, adoecendo, né, essa estrutura que se chama de igreja, né? Isso está adoecendo verdadeiramente. Isso é muito triste. É muito triste. Alguém comentou aí que está faltando o chicote de Jesus no templo. E aí a gente até coloquei lá no grupo lá a frase, a citação do Ronilson Pacheco, que é um pastor batista de São Gonçalo, que fez a formação dele na PUC do Rio de Janeiro, falando sobre a teologia negra, e hoje ele está em Nova York fazendo mestrado lá. E o Ronilson ele falou esses dias aí lá na rede social, dizendo que a gente está querendo discutir com pessoas que Jesus já expulsou do templo há muito tempo, sabe? Então, é difícil, cara. Assim, a gente precisa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, precisa buscar se relacionar com Deus a partir da perspectiva do ensinamento de Jesus, né, cara? Então, a oração do Pai Nosso, para mim, é um divisor de águas, porque Jesus ele vem dizer que Deus agora é um Deus que está próximo. Ele diz que Jesus é o Abá, é o papaizinho, né? Aquele que é o papai na perspectiva de uma criança. Eu falei isso na outra live, né? De uma criança pequena, de colo, que ainda não sabe falar, e sabe
né, balbuciar lá alguma coisa que representa pai, e ela, quando ela não tem noção do que significa o nome do pai, o que que é um pai. Mas o pai, para ela, é aquele que dá cuidado, que acolhe, que dá proteção, que provê, que cuida. Né? E Deus era um Deus que estava muito distante, mas o Deus revelado em Jesus Cristo é esse Deus que está próximo de nós e que habita em nós. Né? É o Deus que é Emanuel, né? Deus conosco. É o Deus que diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Deus que não nos desampara, ainda que os dias sejam maus, ainda que a dificuldade venha, ainda que a doença venha. Porque ser de Jesus não significa que a gente vai ter uma vida fácil, não significa que a gente vai ter prosperidade material, não significa que a gente vai ser pessoas que dizem, né, que é filho do rei, e porque é filho do rei pode tudo. Cara, isso é uma grande bobagem, né? Porque Jesus ele não veio prometer riqueza para ninguém. Pelo contrário, ele diz que a gente tem que dividir aquilo que a gente tem. É a lógica do não acúmulo. Né? E se a gente não acumula, né, todo mundo vai viver bem, vai poder viver com tranquilidade, não vai faltar para ninguém. Né? Então, Jesus ele já era subversivo nesse sentido. E as pessoas vêm falar de um evangelho, de um Cristo que vem para acumular riqueza, para dar casa na praia, carro do ano, fazer viagens maravilhosas. Nessa semana eu estava vendo um programa, né, uma postagem de uma grande igreja na Barra da Tijuca, né, que estava tendo lá um encontro de mulheres que o nome é até sugestivo, Preciosas. Cara, e as Preciosas eram todas mulheres brancas. Era na hora do almoço, tinha uma foto delas reunidas no almoço, num lugar bonito, numa mesa bonita, e as mulheres todas brancas, maquiadas, bem vestidas. E aí eu fiquei pensando assim, cara, preciosa é só esse tipo de pessoa que é preciosa? Né? Não faz sentido, cara. Então, o evangelho ele é inclusivo. Né? Não faz sentido que os índios, os pretos, continuem morrendo no nosso país, né? Sendo massacrados da forma como têm sido massacrados. Desde que os portugueses chegaram aqui, massacrando os índios, e ainda esse massacre continua nos nossos dias, né? Os negros sendo presos, mortos, assassinados, como as coisas acontecem nos nossos dias. Né? Jesus diz que não tem, né, rico nem pobre, não tem, né, branco ou negro, não tem homem ou mulher. Jesus desconstrói, a gente fica fomentando isso, fomentando essa discriminação, essa hierarquização, dizendo quem é melhor, quem é pior, quem é mais importante ou quem não é mais importante. Assim, a gente faltam 10 minutinhos, né? Nunca dá tempo de a gente esgotar tudo, sempre falta muito, né? Mas, então, explicando, né, que nós estamos aqui diante de um momento em que a igreja foi invadida por todas essas questões políticas, ou a igreja se permitiu, né, buscou também essas questões políticas. E aí a gente tem que trazer esse contraponto para mostrar que o evangelho não tem nada a ver com esses ideais, né? Esses ideais que são propagados. Né? Então, esse é o nosso objetivo, porque nós, como líderes, e líderes dentro da igreja, nós temos, sim, essa capacidade de influenciar o voto das pessoas. Então, todo líder, todo o próprio professor, né, ele tem essa capacidade. E aí é que entra uma questão muito ética, uma questão muito de você se voltar para o Evangelho de Cristo e ver que no nosso papel a gente não pode fazer esse papel de se vender por outro ideal. E aí é todo esse questionamento que a gente está trazendo. Né? A gente pode, como o Marcão falou na reunião, individualmente falar, não, eu vou votar em fulano, eu vou votar em ciclano, porque eu concordo com a questão da educação, com a questão do meio ambiente, com a questão
da educação pública, da saúde pública. Eu jamais vou defender o enriquecimento ilícito, o lucro, né, dos bancos. Então, por isso eu vou votar. Mas aí, eu como representante, se eu chego para uma multidão e se eu chego num púlpito e levanto essa bandeira política, né, então eu já estou saindo da minha questão ética e estou saindo da minha questão com Cristo, né? Porque principalmente isso, né? Porque eu estou ali para pregar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, a esperança. Estou interessado em almas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão sofrendo, e que Jesus ele pode trazer um caminho, uma esperança para essas pessoas, né? Então isso é muito importante. Então a gente faz questão de quebrar esses ideais, né? Como eles estão falando, a questão da família. A Bíblia ela não coloca uma família perfeita, maravilhosa e de todos perfeitos. Você pode pegar o profeta Eli. Os filhos de Eli faziam barbaridades. E Eli pagou o preço por isso. Os filhos de próprio Samuel fizeram barbaridades. E nem por isso Samuel passou a mão na cabeça deles. Os filhos do rei Davi fizeram barbaridades. Então, a história da Bíblia é questão de ela era uma prostituta que ajudou o povo de Israel e Raabe depois ela entra na linhagem de Jesus. Então, é isso que o Evangelho propõe, né? O perdão, a mudança, né? Um caminho diferente, né? E através de Deus e através do Espírito Santo, né? Você aprender a fazer as escolhas corretas para a sua vida. Escolhas corretas no sentido de escolhas que você busque o bem, busque o amor, busque ser uma pessoa honesta, seja luz no mundo, essa pessoa amorosa, porque a Bíblia fala que não dá para, de uma fonte, jogar água doce, limpa e potável, e, ao mesmo tempo, água amarga. Então, o crente, ele não pode simplesmente sair por aí falando do amor de Jesus Cristo e amanhã está amaldiçoando o outro, falando que ele deve morrer, que deve ser julgado. O próprio Jesus fala isso, não julgueis, tire a trave dos seus olhos, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Então, é essa desconstrução que nós tentamos fazer aqui, né? Nesse tempo até curto, né? Então, Marcão, só para terminar aqui a minha fala e deixar um pouco mais para o Marcão falar, né? Ele falou muito bem dos frutos do Espírito. Eu queria deixar isso bem destacado para todos os que estão assistindo, né? E quando vocês encontrarem um líder religioso, um homem que se diz homem de Deus, que prega o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser regido pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele frutifica em nós. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A Bíblia, olha, a Bíblia fala, não sou eu que estou falando. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, esse aqui, ó, domínio próprio. Tá? Então, se alguém se diz um líder evangélico, uma pessoa que prega o Evangelho de Jesus Cristo, tem que ter domínio próprio, senão ela não tem o fruto do Espírito de Deus na vida dela. Então, essa pessoa é um religioso. Ela não é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Então, isso, eu queria muito destacar isso. Domínio próprio, né? Então, tem homens que se dizem homens de Deus que vão para a mídia, para pregar o ódio, para pregar discussão, para julgar o próximo, sabe? Eles verdadeiramente já se afastaram do cristianismo, já decaíram da graça, da misericórdia de Deus, porque Tiago fala, sem misericórdia não tem misericórdia. Né? Então, prestem atenção nisso, porque, infelizmente, o evangelho ele tem sido escandalizado, sabe? Jesus não prega isso que essas pessoas estão falando. Tá? Então, é o apelo que eu faço em nome de Jesus, né? É que nós possamos desconstruir isso, principalmente
é muito triste. A gente está lutando contra uma lógica muito perversa. Quem, Marcão? Então, pegando a carona nisso que você falou aí, né, dessa coisa de revelar, né, a Jesus, Jesus lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, ele diz que a igreja, né, os discípulos, aqueles que são seus seguidores, são o sal da terra e a luz do mundo. Eu queria ler aqui, para encerrar minha fala, a versão da Bíblia, a Mensagem, que é uma tradução, né, que foi uma interpretação da Bíblia feita pelo Eugene Peterson, um teólogo que morreu agora recentemente, e na tradução dela para o português, que diz assim, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Permitam-me dizer, por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Eu acho que, assim, um Deus assim não tem a menor dificuldade de ser acolhido e recebido pelas pessoas. Nós, evangélicos, que muitas vezes, eu me incluo porque faço parte desse universo, e infelizmente muitas vezes envergonhamos e transformamos Deus em outra coisa que não é isso. O nosso chamado é para revelar as cores de Deus ao mundo, para revelar o sabor, o tempero de Deus na nossa vida, fazendo com que a nossa vida seja uma vida agradável, que as pessoas desejem querer participar disso. Eu gosto muito lá do livro dos Atos, ali no começo, quando diz que a igreja era tão inspiradora, as pessoas não tinham nada seu, tudo era dividido, tudo era comum, né? Estavam juntos, cantando, louvando a Deus, orando, né? Dividindo as angústias da vida. E isso era tão bonito, tão belo, tão gostoso, tão singelo, que as pessoas dia a dia iam procurando se agregar e fazer parte desse grupo. E a gente, né, é muito bom a gente fazer parte, ver um grupo que é um grupo legal, um grupo coeso, um grupo unido, e que as pessoas, e a gente quer fazer parte desse grupo quando esse grupo é assim. Eu acho que a gente precisa aprender. Beleza, vamos encerrar, né? Já deu. Tchau, gente. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês aí. Esperamos ter ajudado de alguma forma. Valeu. Tamo junto. Salva aí, Davi. Vou tentar, hein?